Todo mundo deve saber que Monark teve um dos maiores cancelamentos da história por ter tido fala que associou ele ao Nazi no seu ex-programa Flow Podcast e agora ele ataca novamente ao falar isso aqui. Mas, vou falar pro Lula aí, dica pro Lula, não peça desculpa, cara. Não peça desculpa. Né? Eu até entendo que o que tá acontecendo no Gaza ainda não chegou na magnitude do Holocausto, mas já é um começo, né? Então, eu acho que apesar de ter sido uma hipérbole e o Lula possa ter sido firme até demais, digamos assim, eu acho que não tem nada errado na fala dele, não. O mundo tá de saco cheio desse conflito aí em Gaza, ninguém tá gostando de ver as cenas de crianças e familiares perdendo seus parentes. Monark concordando com Lula chega a ser bizarro, e ultimamente ele levantar mais o Bolsonaro. O mais provável disso é a situação que ele passa de ser perseguido no Brasil e agora está nos Estados Unidos, justamente por causa desse atual governo. Na verdade, é mais por causa do Xandão, porque ele já tinha falas que já gerava uma polêmica enorme e ter os olhos da justiça nele, antes desse governo entrar. Não é à toa que ele já tinha perdido quase tudo e só tinha restado seu próprio podcast, criado depois daquele episódio em 2022. Ou talvez seja uma forma dele conseguir engajamento, já que ele vem tendo seu alcance cortado justamente com tudo que rolou, já que a direita engaja e dá muito mais número, dá muitos números. Porém, ele quebrou essas duas coisas ao concordar com a recente fala do presidente que disse isso aqui. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Monark deu a sua opinião sobre e foi até parar na matéria da Globo, mesmo que a própria emissora também fez questão de noticiar na época o que rolou no Flow. O que será, não é mesmo? Bom, essa fala é tão infeliz quanto a fala do Monark sobre a liberdade de expressão que chegou ao assunto lá de nazi. Mesmo que apesar de inocentes estarem morrendo na Palestina, ainda não anula o fato que esse mesmo grupo terrorista que ataca Israel usa essas próprias vítimas de escudo e o país israelense avisa onde vai ser o ataque. Lá a ordem é essas vítimas permanecerem onde estão, como explica nesse vídeo aqui, onde alguém melhor que eu sabe sobre esse assunto. Existe sim uma guerra, e na guerra pessoas vão sofrer e morrer, infelizmente, mas essa é a natureza da guerra. E aliás, não foi Israel que procurou e buscou essa guerra, Israel foi atacado. Então Israel age em legítima defesa e muitos civis palestinos estão sim morrendo, mas eles morrem muito mais pelas ações do Hamas, pelo método que o Hamas usa eles e pela forma que o Hamas conduz a guerra, do que porque Israel tem uma intenção premeditada, calculada, sistemática, como todos os genocídios são, de exterminar e matar os palestinos. O número de mortes de palestinos é alto, mas proporcional ao tamanho da guerra e a maneira como a guerra acontece e onde ela acontece, ele é um número baixo. Uma guerra urbana contra uma organização terrorista que está escondida em túneis, que usa as pessoas, a sua própria população como escudo humano, que se esconde dentro de hospitais e assim por diante, tudo aquilo que a gente já sabe. E a maneira como Israel sistematicamente conduz as suas ações, avisando os palestinos, olha, teremos um ataque aqui, se desloquem para outra área. Isso não é um comportamento de uma ação genocida. Isso não tem nada a ver com um holocausto, nada a ver. Eu acho que a fala do presidente poderia ter simplesmente não comparado e saltar o evento lá do Bigodinho e falado que preferia que houvesse paz, que Israel pensasse melhor sobre os seus ataques e nas vítimas que, mesmo sendo usadas de escudo, são vítimas. Acho que muitos estão esquecendo disso, porém é totalmente ofensivo para os judeus essa fala do Lula, porque ele estaria equiparando a vítima ao seu opressor, descredibilizando o que propriamente aconteceu lá atrás. Ninguém está totalmente certo nessa polêmica.
não entendo sobre geopolítica nem nada, mas Israel poderia fazer alguma coisa por essas vítimas. Ver o que pode ser feito quando algum grupo terrorista dá a ordem de não deixarem eles saírem para serem escudos deles, né? Tem toda uma questão humanitária. Os dois lados têm inocentes que não tem nada a ver com essa guerra. Não foram esses inocentes que começaram, e sim esse grupo terrorista que tá lá, infelizmente, que atacou Israel quando fez aquele terrível massacre lá em outubro de 2023, se eu não estou enganado. E acho que o Monark tentou dizer isso, mas foi da pior maneira possível. As pessoas recentemente não sabem nem ou se expressar ou não sabem interpretar. E não serem cegos ou tomados por ideologia política, que é que infelizmente está acabando com o Brasil e talvez com o mundo, onde sempre tem que defender um lado, não pelo quê, e sim por quem faz ou fala ou comete tal ato. Eu, por exemplo, sendo totalmente neutro, consigo enxergar os dois lados, e que não tem nenhum santo nessa história, apesar de Israel e os judeus serem uma vítima histórica. Eles não são o único país que existem pessoas civis e inocentes que não tem nada a ver com o grupo terrorista ou com essa guerra. Mas infelizmente existe esse grupo terrorista, o que não deve ser defendido de forma alguma. Como fazem tamanha força e parece que vão cagar de tanto esforço para poder fazer um malabarismo para defender esse grupo. O erro do Monark foi ter dito que a fala do Lula estava certa, que ele teve uma postura certa. Ainda não é justificativa. Infelizmente não queria envolver política nesse canal, mas chegou no Monark, que é um dos pelos mais conhecidos da internet. E pelo Nano Moura ter até respondido ele, depois houve uma treta entre os dois sobre a discordância desse assunto. Veja aí um trecho do primeiro vídeo que ele fez sobre essa concordância do Monark com o Lula. Os tweets, a réplica do Nano Moura no canal dele de novo. Monark agora está defendendo as declarações vergonhosas e canalhas do papai Lula. E vejam só, a partir do momento em que Monark defende a declaração de Lula, ele se torna uma opinião sensata, apta a ser divulgada pelo Globo, pela grande mídia, a assessoria de imprensa do papai Lula. Vejam só, se Monark não é o maior exemplo que você pode ter para a sua vida de que a maconha realmente transforma o seu cérebro em cremogema. Neste vídeo eu vou responder esta porra com cara de broa amanhecida aqui. Se você não assistiu o vídeo de ontem, você não vai entender nada. E se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque quem sabe você pensa que nem este idiota aqui e eu consigo fazer conectar um neurônio com outro neurônio na sua cabeça. O que foi, Monark? A verdade doeu muito no seu coraçãozinho, né? Você entendeu que o Lula não tem razão nenhuma em falar as coisas que falou? Ou você continua defendendo a imbecilidade que você defendia a priori? Agora para o Nando Moura, falar a verdade que Israel possui um lobby no Brasil e dizer que este lobby é forte virou sinônimo de antissemitismo. Esse cara não passa de um identitário barato, mais apegado ao dinheiro do que à alma, porque eu vendi a minha alma provavelmente para o lobby dos judeus brasileiros, não é verdade, Monark? O cara aqui fez uma live todo revoltadinho, você não consegue rebater os argumentos, né, seu porra? Nenhum deles. Porque o vídeo do professor Roque simplesmente elimina tudo aquilo que você falou. É só assistir aqui, então não vou ficar voltando. Mas vejam assim o tamanho da... Ele começa a ficar nervoso, começa a falar que nem o Mickey Mouse. Parece que enfiaram um sabugo dentro do cu dele. Ó. E milhões de pessoas em tendas, passando fome, com risco de morrer. Inclusive centenas de milhares de crianças, se não milhões. Essas pessoas, pra você, foda-se. Israel tem continuado aí. Eu falei isso, analfabeto funcional? Bom, o que vocês acharam aí? Comentem a sua opinião, me diga se eu falei besteira. Sei que não tem muito a ver esse assunto, até com o visual do canal, mas é isso aí, aqui eu só falo a minha opinião.